Alô, pessoas intensas! Olha a gente aqui mais uma vez no nosso Pode Sim, Senhora! Um podcast voltado para você, mulher, para falar dos seus direitos, falar da sua vida, né, das questões de divórcio, os relacionamentos. Nós abordamos todos esses temas sob um enfoque jurídico. E hoje a gente tem uma convidada que eu vou deixar para você apresentar, que eu já cheguei intensa, mas vou falar para vocês. Vocês já estão seguindo o nosso perfil? Já foram lá no Instagram seguir o @PodeSimSenhora_? Já olhou os últimos episódios desse Pode Sim Senhora que leva conteúdo para você? Então, se você ainda não fez isso, eu estou te dando agora 5 segundos. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5 já foi. Bora lá para o YouTube também, certo? Temos vários episódios lá onde a gente abordou muita coisa, muitos dos direitos das mulheres. Falamos de violência doméstica, falamos de divórcio, relacionamentos, né, amiga? Fofocas dos famosos. Nossa, nós temos muitas fofocas também, né? Neste episódio hoje a gente tem que abordar algumas fofocas. Seja muito bem-vindo. Deixa eu dar bom dia, boa tarde, boa noite. Diga, minha parceira, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Vocês viram, né? Que ela já chegou agitada, estava no Rock in Rio, já chegou chegando a mãe tava direto, a mãe estava on. E a nossa convidada de hoje, gente, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês também. Maravilhosa, uma mulher assim, incrível, batalhadora, se vira nos 30, nos 40 e nos 50. E nos 50 do segundo tempo. Já passou por poucas e boas que vocês vão ficar sabendo aqui, que a gente vai se identificar em muitas histórias. Tenho certeza. E, além disso, deu a volta por cima em relacionamento abusivo, começou do zero a empreender. Hoje é uma empresária de sucesso do ramo de estética. Precisamos, né, Vanessa? Todas nós, amiga. Eu já sou Você já é, né, a cliente? Estou sabendo que você já tem um cartão fidelidade lá. Eu quero apresentar para vocês a nossa convidada especial de hoje, a Ágata Amaral. Ágata Amaral é empresária, ela é pós-graduada em estética avançada, graduada em estética e cosmética e tem mais de quase 2.000 horas de cursos nessa área. Como é que você consegue isso tudo? Me fala, criatura. Bem-vinda! Obrigada pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão assistindo. A gente vai conciliando, né? Ser empresária, dona de casa, esposa. Mulher tem essa vantagem, né? Nós conseguimos ser multifunções, multitarefas. Não, e você é ligada na tomada, né? Além de ser multifunção, multitarefa, uma profissional excelente. Minha pele que eu diga, por favor. Gente, olha, a gente vai ter que falar nesse babado dessa pele aí, e né? Eu já estou querendo, sabe o quê, amiga? Descolar aqui hoje com a dona hoje é o canal, hoje é o dia, gente. Da empresa, um cupom de desconto para os aí, nossos seguidores. Olha aí, já digita aí, hein? No Centro de Estética Ágata Amaral, lá Demorou. na Asa Norte. Demorou. Você que vai assistir esse episódio aí, se você comentar lá ó, agora, lá, vai, na hora que o episódio subiu, tá assistindo, bota lá, eu quero esse desconto. E a gente vai negociar aqui com a Ágata. Exatamente. E vamos fazer uma coisinha bacana para quem é nosso seguidor, né, amiga? Bora? Já tem que seguir o perfil dela também, né? Que a gente já tem que falar sobre isso. Quando a gente postar lá, vamos deixar o perfil. Tudo marcadinho para você. Pra gente aqui hoje o perfil dela, da clínica, pro pessoal todo seguir. É isso aí. Bora. Bora. Eu quero, então, já começar do começo, né? Já vou pedir para ela, então, se apresentar, porque a gente quer saber. Essa pele linda, maravilhosa que você tá, a gente tá sabendo que é ela que tá tratando. Eu já vejo aqui que a pele dela está linda, maravilhosa também. Tá feliz. Está feliz porque tá de dentro para fora, que eu tô sabendo também. Foi assim. Nem sempre foi assim, mas aí a gente quer ouvir de você. Então, Ágata, seja muito bem-vinda e a gente queria ouvir a sua história. Meu nome é Ágata, né? Como vocês já falaram. Eu sou empresária, eu sou esposa, sou a multitarefa, adoro estudar, amo conhecimento. E não só na área da estética, eu já trabalhei com muitas coisas. E tudo eu sempre procurei ser a melhor naquilo que eu faço, né? Então, eu gosto de ter um conhecimento geral, assim, bem amplo de tudo. Eu vim do Rio de Janeiro. Olha, meu sou coração. Carioca. Coração bate forte. Inclusive, conheci meu marido aos 14 anos no Rio de Janeiro, né? A gente era próximo. E estou morando em Brasília já tem 20 anos.
Já morei em vários estados também, vim de uma família muito humilde e grande, né? Eu tenho 5 irmãos. Olha. Minha mãe e meu pai, eles também, né, de origem humilde. E com muita luta, muita guerra, a gente chegou aqui e estamos alcançando ainda. Ainda tem muito para alcançar, na verdade, né? Eu costumo dizer que eu não estou 5% da onde eu vou estar. Olha aí. Eu tenho uma, vamos dizer assim, ambição. Claro que aí Né? todo mundo tem que ter, né? Temos que ter, né? Mas, Ágata, a gente já conversou sobre isso e tal, e você sempre me fala que teve uma infância e uma adolescência com muitas responsabilidades, de cuidar dos seus irmãos mais jovens, uma vida muito difícil. Como isso tudo, como todas essas dificuldades, e é claro que daqui a pouco eu vou querer saber também dessas dificuldades em termos de relacionamento abusivo, violência doméstica, que você já passou, mas como todas essas dificuldades moldaram a sua mente e a sua caminhada para você ter toda essa resiliência, essa força de vontade de estar aqui hoje, de ter vencido tanta coisa. Eu não acho correto, né, assim, 100% os pais colocarem os filhos para trabalhar desde cedo. Mas, para mim, hoje eu agradeço eu ter que ter tido essa responsabilidade desde cedo. Eu comecei a trabalhar, a fazer alguma coisa para ganhar dinheiro com 7 anos de idade. Né? Eu sou a irmã mais velha de 5 irmãos, né? Aliás, tem um irmão meu que é mais velho que eu, mas é uma diferença de 1 ano. E eu sempre sempre tem um na família que é tipo salvador da pátria, Sim, né? sim. No meu caso, da minha família, era eu. Era porque lá na frente vou contar o porquê, não sou mais. Mas eu sempre peguei essa responsabilidade para mim. Então, com 7 anos, eu aprendi a fazer pulseirinha de fio. Esses fiozinhos assim. E aí eu vendia na escola. E com 7 anos, eu já colocava feijão no fogo. Hoje em dia, as crianças nem ligam o fogão. Tem 13, 14 anos, minha filhada tem 11 anos, não liga nem o fogão. Eu com 7, eu colocava feijão no fogo, fazia comida, trocava fralda, fazia mamadeira. Não tinha micro-ondas, não. Era mamadeira aquelas que a gente fica... O mingau, né? O mingau, que ficava no fogão. Horrível. E eu tinha essa responsabilidade, porque como eu era mais velha, minha mãe tinha que trabalhar, ela fazia faxina, ela passava roupa para fora, enfim. E eu ficava com os meus irmãos. Aos 9, eu comecei o meu próprio negócio. Como assim, mulher? Eu fui, naquela época tinha banca de jornal, nem sei se hoje em dia tem. Tá meio sumido, né? No Rio tem, eu vi algumas. Aqui em Brasília tá mais. Tá meio sumida, que eu não vejo, né? E eu comprei revista de como fazer anel, pulseira, bijuteria, essas coisas. Sim. E aí eu falei, vou fazer. Aí eu fui lá no Mercadão de Madureira, comprei miçanga, comprei as coisinhas e eu fazia igual da revista. E eu não vendia assim, por isso que até tenho uma certa resistência com alguém que chega assim, ai, me ajuda a comprar, porque eu passo isso. Não, porque eu tava precisando, né? Claro, eu não vendia porque eu queria, claro. Não era para mim o dinheiro, era para ajudar em casa. E eu batia na porta das pessoas para oferecer, e eu falava assim, eu estou fazendo, não falava design de joias, mas eu falava assim, isso aqui é minha coleção de conjuntos de bijuteria. E ainda tinha coleção de primavera, igual falava na revista, eu falava que era minha. E olha que bacana, vai combinar com você, qual é a cor que você gosta e tal. E eu batia e oferecia. Então eu sabia fazer o anel, a pulseira, o colar e tal. E era com esse dinheiro eu ajudava em casa. Então eu fiz isso já até mais empreendedora desde pequena, né? Desde cedo. Técnicas de venda aprimoradas, amor. Se eu soubesse essa palavra design de joias na época, eu ia falar. Mas eu não sabia, mas era algo parecido. Eu falava que era a minha coleção que eu estava vendendo ali. E com 11 eu comecei a trabalhar numa marmoraria, que era do meu pai, que ele arrendou. Então, assim, eu não sou a favor de colocar as crianças para trabalhar, mas para mim, Ágata, foi muito bom. E eu acho que isso vem muito também da nossa cultura, né? A cultura vem mudando, aquilo que você colocou hoje. Hoje, né, os adolescentes estão mais voltados aí para as redes sociais, para a internet, né? Antigamente, não. Antigamente, a criação era os filhos mais velhos ajudam a cuidar dos mais novos, ajudam a mãe em casa, né, amiga? Acho que você vem dessa realidade aí também, né? Como a Ágata, eu sempre ajudei em casa, limpar a casa, esse era o meu serviço, lavar a louça, desde cedo aprendi a cozinhar, mas com 13 anos eu comecei a trabalhar fora.
Eu trabalhava num supermercado lá da cidade, supermercado Bom Preço. Eu lembro que eu descia uma rampa grande com televisão, ajudando a carregar sofá, vendia roupa, limpava o chão, trocava coisas da prateleira. Eu fiz um enxoval do meu casamento com o dinheiro que eu ganhava no supermercado. De manhã eu estudava e à tarde eu chegava, almoçava, limpava a casa correndo para minha mãe, porque nós éramos 4, não muita gente. Ia trabalhar, trabalhava de 13 até as 18 horas. E voltava, fazia tarefa de casa e no outro dia começava tudo de novo. E isso também moldou o meu jeito de ser, porque eu descobri desde cedo que a gente precisa correr atrás. Nada cai do céu. Nada cai do céu. Ficar ouvido, ó céus, eu não tenho como comprar, eu não tenho o que fazer, não. Desde cedo nós fomos ensinados a correr atrás, a trabalhar, a ter responsabilidade. E isso eu tive um pouco disso, mas né, eu não tive, assim, eu acho que essa pegada, assim, eu sou filha única, para quem não sabe, né? Bebê de mamãe. Bebê de mamãe. Tem cara, né? Bebê de mamãe. Bebê de mamãe. E aí, lá em casa, eu também cuidava da parte da casa, mesmo sendo mais, né, mesmo sendo jovem ainda, mas graças a Deus a minha mãe e o meu pai ainda eram casados e existia, né, uma pessoa que cuidava das coisas, da casa e tal. Só que à medida que eu fui crescendo, então isso foi sendo dividido, essas tarefas, né, não só de manter a casa, eu me lembro direitinho. Alô, pessoal de Taguatinga, da QND 17. Foi o lugar que eu morei praticamente a minha infância e adolescência toda. Existia um piso vermelho naquele chão ali de fora, que ele tinha que ser encerado, areado e tudo ado, né, amiga? Então, tinha um tal eu fazia aquela... Né? Nossa, enceradeira. De ferro, né? Usei muito aquilo. Nossa. Usei muito. A parte da cozinha, nunca me atrevi lá, minha mãe também não deixava, e acho que é por isso que até hoje nem sei cozinhar, mas pula essa pauta. Mas então, eu acho que é um pouco disso. E aí, agora, né, depois já de mãe, depois de casar, divorciado, tudo, eu estou nesse egresso, né, amiga? Então, assim, eu não tive irmãos para cuidar, mas agora eu tenho tive meu avô recentemente, agora eu tenho minha avó que mora comigo, né? E a gente até abordou isso aqui num outro episódio, aí vocês podem procurar, a gente falando dessa questão, né, a questão da geração sanduíche, né? Nós, mulheres, estamos sempre a cuidar dos mais novos, e depois acaba que a gente vai cuidar dos mais velhos, né? Não sei se aconteceu com você nessa família com muitos irmãos, né? Mas geralmente é a mulher, né? Que ainda cuida dos pequenos e depois vai cuidar dos idosos também, né? Isso é verdade. Hoje eu não acho mais que é minha responsabilidade. Sim. Mas quando eu era pequena, pelo fato do meu pai não ser presente, de ter deixado a gente, minha mãe ter que ir trabalhar, eu achava que isso era a minha responsabilidade, que eu tinha que ajudar minha mãe. Sim. E a minha mãe e o meu pai, né, nem tanto o meu pai porque ele não estava em casa, mas a minha mãe me falava que era sim minha obrigação. A gente é feita para isso, né? Eu não tive filhos, eu não escolhi ter, eu não tenho até hoje, eu tenho 34 anos e não tenho. Foi uma opção deles, né? Hoje eu vejo assim, e eu tive que cuidar. Me serviu muito para minha vida pessoal, profissional, tudo, mas não foi minha escolha. Sim. Foi uma obrigação. Foi uma obrigação. Eu li alguma coisa sobre isso. Foi imposta, né? Exatamente. De uma mãe reclamando porque a filha adolescente não queria cuidar do bebê que tinha nascido. E a filha falando, mas eu não escolhi ter filhos, eu não quero cuidar, eu quero dar atenção, é meu irmão, mas eu não quero ter a responsabilidade de cuidar todo dia. Eu quero estudar, depois eu quero trabalhar, eu quero fazer faculdade. E se você parar para pensar, faz sentido. Né? Igual você falou, você não escolheu cuidar. Foi aquela situação que te colocou. E como mulher, a gente parece que se vê obrigada, né, a cuidar dos mais jovens, depois dos mais velhos, que é uma coisa que não se cobra muito, né, dos homens. É verdade. Não se cobra nem muito, nem pouco. Nem pouco. Amiga, e nem depois nada. você foi crescendo, adolescência, e aí? Como foi isso? Porque eu sei que tem um relacionamento abusivo no meio da ela escola, falou ali, né? eu já ia pegar o gancho aqui também, né? Você falou de uma questão do seu pai ali, que ele não era muito presente e tal, mas a gente também, óbvio que a gente, né, gente,
faz aquele estudo de caso da nossa convidada, e aí a gente soube de uma questão de relacionamento abusivo. Eu queria que você trouxesse a sua experiência pra gente, contasse pra gente, né, o que foi, como foi, até para que a gente possa orientar as mulheres que estão nos assistindo, né, e vejo agora esse sorriso lindo no seu rosto, esse rosto maravilhoso, é porque não estamos mais em um relacionamento abusivo, não é isso? Ah, com certeza, não aceito mais. É isso, e como foi? Eu via na minha casa, né, meu pai, ele agredia minha mãe, fisicamente, verbalmente, tudo, o tempo que ele ficava em casa. Eu entendo também a minha mãe ter tido todo esse problema, né, porque eram muitos filhos, aí o marido traindo, e o marido batia, e era uma confusão, e bate nos filhos, e bate na mulher, e a minha mãe batia na gente também, aquela confusão de que hoje em dia a gente não vê muito isso, né, mas antigamente era super normal. Essa questão do relacionamento abusivo, eu nunca quis pra mim. Eu falei assim, não, eu quero ser tratada como uma princesa, eu não acho isso correto e tal. Quando eu vim pra Brasília, eu comecei a namorar e sair muito cedo, porque como eu comecei minha vida muito cedo, então 14 anos eu estava na balada. Inclusive conheci meu marido numa balada no Rio de Janeiro com 14 anos, né? Quando eu cheguei em Brasília, eu estava com 14 para 15 anos, eu conheci um rapaz e ele era... Nessa época ele usava drogas, mas ele estava começando com maconha. Só que as drogas deixam a pessoa alterada, né? Sim. E eu lembro que eu tinha muita vergonha de falar. Aliás, eu tinha vergonha não, eu não falava pra ninguém. A minha mãe me perguntava assim, você tá machucada aqui na mão? Você tá machucada em tal lugar? O que é isso? Bati em tal lugar. Essa é a desculpa. Sim. Eu pego esse gancho até hoje. Eu tenho uma clínica de estética, né, como vocês sabem, e quando eu vejo uma pessoa com roxo em alguns lugares, eu sempre falo assim pra pessoa, tá tudo bem e tal, e ali algumas se abrem e falam. Sim. Depois que eu conto a minha experiência. Porque elas vêm com a mesma desculpa. Acho que todo mundo usa a mesma desculpa. Bati o meu rosto no armário, eu caí da escada, eu bati nisso, eu tropecei naquilo. É a mesma desculpa, todas elas. Eu usava essa desculpa e todas elas usam. E todas elas têm vergonha, né? De assumir, vergonha de falar para as outras pessoas, né? Sim. E é por isso que a gente tem índices tão grandes, né? De violência, de feminicídios. É complicado. E por que você tinha vergonha? Assim? Por que você não queria falar para ninguém? Você se via nesse relacionamento abusivo ou quando tá vivendo isso não se percebe? Você acha que vai mudar a pessoa, que isso vai passar, é só ter paciência? Como funciona? A gente sempre acha, porque quando acontece a agressão, tanto física, verbal, qualquer violência, qualquer tipo de violência, o agressor ele fala que vai mudar, que não vai fazer mais, pede desculpa. Se acontecer de novo, olha, eu prometo que não vai acontecer. Se acontecer de novo, a gente termina. Me dá mais uma chance e vai atrás de você. E você vai acreditando, porque você tá ali naquela dependência emocional, psicológica daquela pessoa, que você acha que você não vai conseguir mais viver sem aquela pessoa, né? Então, assim, eu não conseguia perceber que eu estava dentro daquilo e eu não tinha para quem falar. Para quem que eu vou falar que aconteceu isso comigo? Primeiro, que a pessoa que sofre agressão, ela não tem um ciclo de amizade, porque o agressor, ele vai te afastando. Ele começa a te colocar, se você vai se sentindo pressionada e você fica com vergonha e você fica sem amigos e tudo é motivo de briga e para não ter briga você não tem amizade, você não tem com quem falar. Você se afasta da sua família. E isso tudo é o ciclo, né, da violência. E ele se repete, ele começa... Nunca uma agressão física, né, Vanessa? Ela vai começar com um tapa na cara. Né? Ela começa primeiro com palavras, uma agressão verbal. A pessoa vai minando a sua autoestima. Psicologicamente, vai te colocando para baixo naquela dependência. Daqui a pouco vem um tapa. Daqui a pouco vem um tapa na cara. E sempre tem essa, me perdoa, eu vou mudar. Muda uns meses e aí começa mais forte, né? Você hoje percebe que você passou por esse ciclo e ele realmente acontece? Ele acontece e a gente... É isso. A minha tia, ela sempre falou uma coisa para mim. As pessoas só fazem com você aquilo que você permite. Se você permitir o primeiro tapa, nem o primeiro tapa, o primeiro grito, porque tudo começa daí, a pessoa fala alto com você. Ali, ela não vai começar te empurrando, a pessoa é calma, mansa, a vida inteira com você. Do nada ela vai te dar um empurrão, vai te bater, isso não acontece. Ela altera o tom de voz com você. Se você aceitar isso, o próximo passo é a violência física, você pode ter certeza disso.
É importante a gente deixar aqui de alerta isso que você estava falando, né? Você vê que quando a gente lida com isso, e aí tô observando a sua fala aqui e me conectando com outras clientes também, né? As outras mulheres que chegam nos nossos escritórios e elas realmente chegam nesse coisa. A pergunta que a Kelly te fez é uma pergunta que a gente faz muito dentro dos escritórios. Se você se enxergava nesse ciclo, né, de violência. E a primeira coisa que elas respondem é justamente assim, não, mas eu nem sabia, né, e tal. Elas começam a enxergar quando elas estão fora do ciclo. Porque elas, naquele primeiro momento, não enxergam. Outra coisa não só esse ciclo, porque todo ciclo de violência, e em especial a violência contra a mulher, a violência doméstica, ela tem a fase da lua de mel. E a gente acredita, né, trabalha com a nossa afetividade. Nós estamos falando de relações íntimas de afeto, né? Então são relações ali em que você até quer acreditar na mudança. No seu caso, eu vejo muito isso aí, o que você falou, e eu acho que o que é importante a gente colocar existia um cenário ali ligado com drogas, mas nem por isso só a droga justificava essa violência, né? Justificava esse ciclo. Porque, às vezes, eram as palavras que antecederam ali o uso da droga, já eram um ciclo de violência que você nem percebia. E aí você começa a atribuir à droga, ao entorpecente, né? A questão, não, mas ele está fazendo isso é porque ele bebeu. Ele está fazendo isso porque ele se drogou. Ele está fazendo isso, e a gente vê muito isso nos escritórios, né? E que bom que você conseguiu enxergar para além disso, porque aí hoje está aqui para contar para a gente, né, das suas vitórias em relação a isso. Então, você que está ouvindo agora esse episódio, se você ainda não se viu, não vai se enxergar nesse ciclo, é muito comum, se sinta acolhida agora nesse momento, porque você também não é que você tem obrigação de saber que esse ciclo de violência Volta um pouquinho que eu acho que Deve ter sido isso que aconteceu da outra vez com vocês. soltou. Voltou? Voltou? Faltou. Ah, tá. Pode ir? Então, é para você que está ouvindo a gente agora, que você saiba que esse ciclo de violência, ele não vai começar, como a Kelly falou, já numa agressão física. Se você já começou numa agressão física, saia correndo desse relacionamento, né? Porque ele vai, a gente pode dizer assim que ele não tem mais nem para onde ir, né? Porque ele chegou ao ápice da violência. E toda forma de violência é violência psicológica, moral, sexual, é o querer ter relação sexual sem a vontade da outra parceira, é violência, né, amiga? Então, eu acho que serve de alerta. E, às vezes, a violência, né, Agatha, ela não começa na violência física, e isso pode ser já o final, mas ela começa ali na violência psicológica, minar o psicológico da pessoa, né? Violência patrimonial, financeira, a dependência financeira, né? A gente sempre conversa sobre isso, que as clientes, cara, sofrem, mas ficam caladas porque dependem financeiramente. Isso é uma violência, né? E você percebia isso tudo quando você estava passando, ou só depois, quando você deu um basta? Eu quero saber quando foi esse basta. Assim. Acaba que eu achava meio que normal, porque a minha mãe vivia isso com meu pai. Né? Então, é uma coisa que eu vi em casa. A minha mãe não se separava do meu pai. Ela falava que não se separava por conta dos filhos. Só que assim, pra você ver como é que a pessoa fica cega. Quem sustentava a casa? Ela. Porque o meu pai não estava em casa. Ele ficava fora, traía ela, e em casa era uma visitação. Era de vez em quando que ele ia. Então, ela ficava em casa com os filhos, trabalhava fora, e ela falava que não ia se separar do meu pai, porque como é que ela ia fazer para criar 5 crianças juntas, assim, sozinha? Sozinha. Ela já estava sozinha. Ela já estava. Né? Incrível, e quando estava com ele, ela ainda sofria com violência. Então, assim, essa forma de tratamento, gritando, batendo, principalmente gritando, eu achava que era normal, porque meu pai sempre falou gritando com a minha mãe.
Então, quando eu cheguei nessa parte do relacionamento, até então achava que estava normal. Só que eu volto a falar, não existe relacionamento que você vai direto já apanhando. A pessoa grita com você primeiro. Isso eu tô falando baseado não só no que eu vi em casa, comigo, mas também com o que eu recolho de testemunhos de clientes. Porque quando eu vou conversar sobre isso com clientes que sofrem de violência doméstica, elas também passam por isso. Na hora, elas não acham que estão passando por... Não tinha esse tanto de informação naquela época, né? Hoje a gente sabe que é um relacionamento abusivo, isso é muito falado. Naquela época, na minha já não falava, não tinha isso, não tinha internet para falar sobre isso. Não tinha, muito menos na época da minha mãe, não tinha nem telefone. Então, como é que a gente não tinha essas informações? Hoje em dia, você tem um podcast aqui com uma pessoa falando que ela já passou por isso, né? Então, como eu dei o basta nisso, foi uma vez que eu estava na casa da minha mãe, e aí eu falei com ele assim, ele chegou muito tarde na casa da minha mãe, e a gente ia dormir na casa da minha mãe. Aí eu falei assim, você não pode chegar aqui em casa, na casa da minha mãe, uma hora dessa. Aí ele falou, não precisa me receber não. Eu falei, não, muito nervoso. Provavelmente deveria ter usado drogas, né, naquele dia. E aí ele falou assim, não precisa me receber. Aí eu, calma, não tô falando isso. Eu só falei que você não pode chegar aqui a essa hora. Como é que eu vou justificar isso pra minha mãe? Isso aqui. Nisso ele alterou o tom de voz, me deu um empurrão e me deu um soco assim na cara. Aí me deu um soco assim no nariz. Eu não sei se vocês já levaram um soco no nariz, mas faz um barulho muito grande. É um barulhão, é um negócio, um impacto muito forte. Aí a minha mãe levantou. Aí minha mãe, que barulho foi esse? Pra você ver, minha mãe tava no quarto, levantou e perguntou que barulho foi esse. Aí eu, não, a mala aqui do G que caiu. E ele fez um escândalo lá, brigou comigo, com a minha mãe, chutou a porta, gritou aquela gritaria, todo mundo no prédio sabia, ai que vergonha. E aí, nisso, quando ele deu o soco, eu fui pro banheiro pra falar pra minha mãe que a mala tinha caído, porque se o meu nariz tivesse quebrado ou sangrando, alguma coisa assim, eu não queria que ela visse, né? Porque não era nem pra proteger ele, não. É vergonha. Porque eu sempre fui aquela pessoa descolada, que trabalhava, que resolvia as coisas, e aí tô apanhando de um cara. Não tem... Eu ficava assim, eu não vou conseguir justificar isso pra ninguém, né? Eu não queria que ninguém soubesse. E aí eu fui no banheiro, quando eu vi só tava sangrando, tinha quebrado o meu nariz. E nisso ele fez esse escândalo todinho, brigou com a minha mãe, com todo mundo que tava lá em casa e saiu, foi pra rua. Aquele ali a gente terminou, né? Eu falei, eu não posso mais ficar com uma pessoa assim. Agora ele me fez passar vergonha dentro da casa da minha mãe. Sim. Então eu acredito que se isso ainda ficasse entre a gente, e tava dentro da família dele também, porque a mãe ouvia, o pai... Beleza, ainda tava lá. Mas quando foi pra minha família, pra a minha família ver aquela cena ali, e olha que nem viu o soco. Aí eu falei, não posso. Como é que eu vou falar pra minha mãe que eu vou voltar com esse cara depois disso? E foi fácil, assim? Você conseguiu simplesmente terminei e pronto? Você acredita que eu senti falta dele? Acredito. Não, mas a dependência emocional, né? Eu fiquei assim, e sofria e tal, aquela coisa, tanto que terminei com ele. Depois de 6 anos, aí eu peguei e comecei a namorar com outra pessoa, fiquei noiva e tal. Pessoa maravilhosa, muito bacana, a gente tem contato até hoje. E eu fiquei noiva dele, quando eu voltei pra Brasília pra casar, você acredita que eu vi esta criatura, e eu ainda terminei com a pessoa maravilhosa, e voltei com ele. Pra dar uma muito outra idiota, chance. né? Pra dar uma outra Porque chance. tava muito mudado. E aí eu voltei depois de 6 né? anos. E você acreditou. E aí foi tudo de novo. Não me batia mais. Mas aí o negócio ficou pior. Muito pior. Por quê? Porque a pessoa começa, na questão das drogas, ela começa na maconha. E depois ela vai indo para drogas mais fortes. E aí, depois que passou esse tempo, aí era crack. Nossa. Eu nunca me imaginei, né? Nisso eu já tinha trabalhado em vários outros lugares, já tinha passado por vários estados, já tinha tido uma experiência, assim, maravilhosa fora, com um relacionamento muito bacana com uma pessoa que me tratava super bem. Mas foi aquela lua de mel de novo, 1 ano e meio, né? Aquela coisinha assim maravilhosa. Entrou no ciclo da violência de novo. Aí depois, recaída, drogas, estava eu em boca de fumo buscando ele em boca, pagando dívida com traficante. E no meio disso tudo, tendo que levar uma empresa nas costas sozinha, né? Então, assim,
aí foi mais difícil ainda eu sair, porque além do vínculo afetivo que eu tinha com ele no início, agora a gente também era sócio Ai, meu numa Deus. empresa. Então, tinha a questão do trabalho, também não podia falar pra ninguém. Como é que eu vou falar de novo? Como é que eu vou falar pras minhas amigas que eu namoro com um usuário de crack? Eu falei pra 2 que me ajudaram uma vez. Mas é muito vergonhoso. É muito difícil, né? A gente se vê numa situação em que. E assim, apesar dessa vergonha que as mulheres sentem, né? E sentimos mesmo, porque. E aí eu vou relatar para você. Aqui já falamos em outros episódios, eu sou filha de uma mãe solo também, sou mãe solo. E a minha mãe também tinha, né? Esses casos de violência doméstica dentro de casa. Meu pai agredia e tal, enfim. E depois, agora de muitos anos, é que eu consigo falar sobre isso sem ter vergonha. Uhum. E nem era eu a agredida, né? A agressão ocorria em relação à minha mãe, mas eu fui uma criança, filha de uma mãe agredida. E isso reverbera na nossa vida para todo o sempre, Sim. né? E a dificuldade que a gente tem enquanto adulta, enquanto até para estudar e para entender melhor isso, é não cair na mesma caixinha que outrora sua mãe esteve. Sim. Né? Porque é tentar vislumbrar naquele relacionamento, que era um relacionamento abusivo, que era um relacionamento tóxico, violento, que a minha mãe tinha, que acaba a gente... Parece que é um imãzinho, sabe? Assim, parece que você vai captando essas pessoas dentro, né, nos seus relacionamentos. Eu acho que é energia. Né? Umas energias, assim. Isso até tem, enfim, estudos psicológicos que falam, né, dessa repetição de relacionamentos, Exato. né? E você quebrar esse ciclo é tão importante, porque se você não o fizer agora, você, de repente, passa até para outras gerações, como no caso da minha filha. Então, aqui é mais um caso que a gente vê, né, Kelly, de esse ciclo da violência, o quanto ele é importante da gente reconhecer a fase de tensão, aquela fase da violência psicológica, né, de colocar você para baixo, você tá gorda, você tá isso, você tá aquilo. Depois vem a explosão, né, e muitas vezes vem com xingamentos, com outras agressões ali verbais, até que chega numa violência física mesmo, né? E aí, nessa explosão que você narrou aí, foi o soco no nariz. Depois vem o quê? A lua de mel. E aí é o arrependimento. Ele mudou, isso não vai acontecer mais. Então, mais uma vez, se você pode, e você pode, né, amiga? Pode sim, senhora. Você pode e deve denunciar o menor sinal de violência. Exato, porque às vezes a pessoa acredita, né? É normal, a mulher acredita. E cada vez que tem essa lua de mel, que faz parte desse ciclo, a violência ela volta mais forte, mais pesada, né? Todas elas, tanto física, psicológica principalmente, porque a violência psicológica ela é tão terrível quanto a física, né? Porque ela mina a nossa capacidade mental, né? De tomar decisões, ela deixa a gente lá embaixo. De raciocínio até. E o pior é que cada vez que esse ciclo se refaz, está cada vez mais próximo de um desfecho, né? E hoje, cada dia mais, a gente está vendo desfecho em um feminicídio. E aí não tem mais jeito. Aí é o fim da vida, aí é o filho que fica sem a mãe, é a mãe que fica sem o filho, e a gente tem visto, né, tantos casos, como tem aumentado os casos de feminicídio aqui. Então, eu acho muito bacana, Ágata, essas conversas, né, que você tem com as suas clientes, porque muitas vezes elas não têm para quem falar. Principalmente Brasília, né, que é uma cidade de passagem, dormitório, gente que vem de todos os lugares, não consegue formar vínculos. E isso deixa o agressor mais solto ainda, né? Sim. Mais tranquilo. E falar, né, que existe onde denunciar, que em Brasília a gente tem a delegacia especializada no atendimento à mulher, que ela pode ir lá, só vai ser atendida por mulher. A gente tem o Disque Denúncia, que ela também pode denunciar. A gente tem casas de proteção à mulher. Sim. A gente já teve aqui no nosso podcast, tivemos o prazer de receber
a defensora pública, né? Doutora Antônia. Doutora Antônia, que ela é chefe, Tivemos também doutora desse Lídia, setor. Exato. que também é defensora pública. E E trabalha tivemos o nessa nosso área. maravilhoso, que é da Casa Rosa também, né? O Pedro O da Pedro. Casa Rosa, que ele já trabalha com outro tipo de Que é violência de gênero. que é tão É. pesada quanto. E ocorre Então, assim, da eu mesma acho que forma. hoje, para a gente diminuir, acabar com esse ciclo da violência contra a mulher, a principal coisa é o conhecimento. Sim. E é a informação, é conhecer da Lei Maria da Penha, é conhecer, é saber onde eu posso ir para denunciar, é onde eu posso fazer boletim de ocorrência, se eu não tenho onde ficar, se eu não tenho parente na cidade, a Defensoria Pública ela pode te encaminhar para uma casa-abrigo e ninguém vai saber onde você está. E você Sim. não sabia disso, né? Na Não sua tinha. época. Não sabia, não tinha essas informações. E, assim, o que impede a pessoa de denunciar, que no meu caso, e que eu vejo também na minha prática clínica com os testemunhos das clientes, né? Sim. A vivência, É né? a vergonha. Uhum. O que você vai falar para a sociedade? E a dependência financeira, você acha que pesa também? Pesa com certeza, mas pelo que eu vejo, até na forma de procurar, para procurar ajuda, elas falam assim, não tenho para quem pedir. Como eu vou falar isso para tal pessoa? Acha que as outras pessoas não passaram por isso. Então é mais fácil a pessoa se abrir com alguém que já passou por isso. Sim. Então se elas forem procurar essas casas que acolhem pessoas que sofrem esse tipo de violência, se elas forem na delegacia da mulher, aquelas mulheres que estão lá recolhendo seu depoimento, pode ser que elas não tenham sofrido a violência doméstica, mas elas com certeza houve milhares de casos, então para elas é algo normal. E tem mulheres, poucas, tá? Porque muitas sofrem, sim, nem que seja violência verbal, mas elas sofrem algum tipo de violência. Mas física, pode ser que nem todo mundo tenha sofrido, mas lá na delegacia, elas vão falar com você numa linguagem que você vai entender. Como que você sabe disso, Agatha? Nesse segundo retorno, eu fui à delegacia da mulher, né, que fica acho que na Asa Sul, se eu não me engano. Sim. Aqui nós Então, temos na Asa Sul. Eu me senti super à vontade, né? Elas me falaram, foi uma conversa que eu tive. Então ali E por que você chegou? O que te levou a decidir a denunciar? Ele falou que ia me matar se eu terminasse, né? Fim do ciclo, né? Aí eu não queria morrer. Então eu procurei ajuda. Eu falo isso sorrindo, mas agora, triste. né? Agora a gente sorri. Né? Mas e que bom que você está aqui sorrindo, né? Para contar o caso. Porque se você não tivesse denunciado, de repente não estaria aqui agora, né? Falando isso. E aí vem outra fase, né, Vanessa? Depois que você cria essa coragem, né? Denuncia, registra BO, pede medida protetiva, né? Que a gente tem lá na Lei Maria da Penha. Não chega perto tantos metros, não entra em contato nem por e-mail, nem por WhatsApp, não pode passar na porta da casa. Enfim, se tem filhos, né? Eu não preciso entregar o filho pro pai, tem que colocar outra pessoa ali no meio. Mas aí vem outra fase. E agora? O que eu vou fazer? Como eu vou me reerguer? Eu quero só fazer um adendo, né? Aproveitando essa que você já colocou para a Agatha falar, mas essa questão, nós estamos agora no mês de setembro. Em setembro, a gente também está falando das questões do suicídio, né? E o quanto é importante a gente saber os índices de suicídio dentre as mulheres por conta de relacionamentos abusivos, relacionamentos amorosos. Aí eu estava lembrando aqui, tem um livro da Vanessa, da Zanello, né, da Valesca Zanello, que aí ela fala assim, e eu acho muito legal isso, e eu vou trazer para vocês a frase que ela coloca: em nossa cultura, os homens aprendem a amar muitas coisas e as mulheres aprendem a amar os homens. Então, eu acho é uma frase muito simples, está aqui nesse livro, que é o Prateleira do Amor, que eu amo, e é para você refletir, porque nós já temos dados que mostram que os índices de suicídio entre as mulheres utilizam de meios não letais, mas os números são muito maiores. Os homens, quando cometem suicídio, são meios letais. Então, existem estatísticas que mostram que o suicídio ele ocorre, se a gente for analisar friamente em dados estatísticos, mais no gênero masculino do que no feminino. Mas se você for abordar as mulheres que tentaram o suicídio, né, e não obtiveram, graças a Deus, né, não chegaram ao feito, porque o meio
né, é escolhido, não foi o mais letal, você vai ver que as mulheres tentam muito mais o suicídio do que os homens, e isso é uma questão de gênero, e todas elas estão envoltas em relacionamentos abusivos. Então é muito importante a gente deixar esse alerta. Socorro, é um pedido na de verdade, socorro. ela não quer morrer. Exato. É uma forma de chamar atenção, Chamar atenção né? pra essa Socorro, violência. olha o que está acontecendo comigo, eu não consigo sair. Eu queria morrer. Eu queria direto. Eu só não me matei porque eu fui criada na igreja. Minha mãe me levou pra mim, né? Então, eu tinha aquilo, né? Se eu me matar, já era, né? Fim do jogo, acabou. Né? Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Não. Sim. Não, Você acredita que a gente tá terminando esse episódio? Gente do céu, mas como passou rápido isso aqui? Como assim? Mas a gente vai ter que trazer ela, né? Porque ainda tem muita coisa que eu quero saber. Eu ainda não... A gente não conseguiu falar nem dos procedimentos estéticos e que nem eu quero do saber. empreendedorismo. Eu quero saber como ela saiu. Quero saber essa virada de chave. Deu a volta por cima. Topa? Com certeza, com certeza. Mas para encerrar, Vanessa, eu quero saber o que a Agatha pode deixar para as nossas telespectadoras, as nossas amigas aqui do Pode Sim Senhora, de mensagem positiva de tudo isso que você passou e que você deu a volta por cima. Qual o conselho que você pode dar? O que você acha que as mulheres precisam saber? Se você estiver passando por isso, violência doméstica, seja ela verbal, física, patrimonial, de qualquer gênero, procura ajuda. A pessoa que não passou por isso, pode ser que ela realmente vá te julgar, porque eu vejo que as pessoas falam assim, não vou falar pra fulano, porque senão ela fala, separa dele. E não é assim tão fácil quando você está no meio do problema. Então, procura ajuda com alguém que já passou por isso. Porque se você pedir ajuda, a pessoa vai falar pra você como que ela fez pra sair do problema e vai pegar na sua mão e te ajudar. Porque só quem passa por isso é que sabe o quanto que é dolorido pra quem está vivendo isso. Então, o meu conselho se você tá nesse problema, procura ajuda e saia o mais rápido possível enquanto você pode. Enquanto tá viva, dá né? tempo. Depois que estiver morta, não adianta mais. É isso, né? é isso. Agatha, fica aí então. Deixa suas redes sociais, seu contato, onde a gente porque, te encontra, onde a gente encontra a pele. clínica de estética Agatha Amaral. O nosso @ do Instagram é Agatha Amaral Estética. O meu pessoal é Agatha_Amaral. Siga a gente lá nas redes sociais. Gente, já segue aqui, vocês conheceram um pouquinho dela, mas é lógico que essa conversa não vai parar por aqui. Isso aqui foi um alerta, mas também agora a gente, além de alertar você, a gente quer mostrar para você a virada de chave. Que é possível, porque é possível, e aí vou contar para vocês um episódio meu também, no próximo episódio, porque eu também não vou contar agora não. Você ficou aqui até agora? Então vem com a gente pro próximo. Tchau, beijo, gente. Obrigado, até o próximo Pode Sim, Senhora.